Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café desta terça-feira, dia 12 de maio. Rapaz, dia desse conversando com um dos que acompanha o nosso programa lá do Rio Grande do Sul, ele me perguntou: Alfredo, esse frio que bate aí em Brasília e que você fala na abertura do programa, é assim um frio de renguear Cusco, que é uma expressão lá do Rio Grande do Sul? Eu falo assim, olha, depende da idade do Cusco, né? Quando o Cusco vai ficando mais velho, ele vai ficando mais sensível ao frio. Uma temperatura agradável. Essa madrugada aí batemos em 15 graus, estamos mantendo essa média aí de 15 graus. A madrugada fica fria, bem friazinha. Antes de nós fazermos o primeiro comentário, eu quero destacar e agradecer por todas essas milhares de pessoas que têm participado do IETS, que agora começa sempre à meia-noite. Para vocês terem uma ideia, durante as 2 horas do programa nós tivemos mais de 4.000 pessoas participando em maior ou menor tempo de visualização dessa live. Para nós é uma baita de uma conquista, é uma conversa entre amigos, como se fosse um grande encontro. Falamos de notícias, pegamos um tema, abordamos, mas principalmente estreitamos laços com as pessoas. Para nós é um motivo de imensa satisfação, de alegria, podermos estar participando desse processo de construção dessas afinidades com todo mundo que ajuda a construir o Canal de Brasília, que já está com 81.800 e lá vai pedrada de inscritos, sem nunca ter gasto nenhum centavo através de compartilhamento ou impulsionamento. Isso é uma conquista muito grande. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é sobre o fato estarrecedor de que esse momento de pandemia, de histeria do vírus chinês, está servindo para manifestações de truculência incentivadas por governadores, incentivadas por governantes, incentivadas de modo leviano e irresponsável pela mídia. Aqui em Brasília, ontem, uma mulher foi presa porque estava sem máscara. Poxa vida! Fechar as bocas de fumo, esses vagabundos não têm coragem de intervir. Os governadores, os prefeitos, será que porque são muitos deles usuários de drogas também? É fácil, eu sempre digo, é muito fácil atacar o cidadão de bem. Porque o cidadão de bem, a despeito de toda a sua revolta, tem uma noção de sobrevivência. Agora, por que eles não são machos assim? Não são corajosos assim? Para enfrentar o crime organizado, para enfrentar as facções criminosas, para enfrentar os traficantes, para ir lá fechar as bocas de fumo. Vamos ver se tem coragem. Bando de filhas da mãe que se aproveitam da fragilidade emocional da sociedade para exercícios de truculência, de violência, de um poder bizarro. Me revolta muito ver cenas como as de Araraquara, lá no Rio de Janeiro, em todos os lugares. Teve o episódio de um rapaz que teve um ataque epilético e os policiais não sabiam o que fazer e começaram a algemar o cara. Vamos fazer isso lá na boca de fumo. Vamos lá. Ou não sobra coragem para isso? Ou não querem afetar os interesses de muitos com ações lá onde dá dinheiro?
Atacar o povo honesto, atacar o povo trabalhador é fácil. Mas o troco da sociedade virá obrigatoriamente já em outubro desse ano e em 2022 com a reeleição do presidente Bolsonaro. É preciso fazer muita coisa para reconstruir o Brasil. E eu conclamo a todas as pessoas honestas, as pessoas de bem, a não se omitirem de atuar politicamente. É hora das pessoas de bem, é hora das pessoas honestas ocuparem o lugar da corja e dos bandidos na cena política. É hora de quem tem dignidade de atuar. Bueno, vamos aqui nos nossos recados. Você já sabe, o IETS agora em novo horário, começa à meia-noite. E isso foi uma construção coletiva, seguindo inclusive pedido de pessoas. Também queremos reiterar mais uma vez a importância que tem de você contribuir. Com aquele episódio lá do Moro, nós não só perdemos 450 inscritos, agora já estamos no processo de recuperação, mas também perdemos algumas pessoas que estavam no Apoia-se. Então, se você puder, 5, 10 reais por mês é de extrema valia, ou então colaborando no Superchat. Detalhe muito importante, no IETS você não paga para ser ouvido, você não paga para ter sua mensagem respondida. Tá? Esse é um diferencial do nosso canal. Aqui nada está atrelado a pagamento. Aqui tudo é parceria entre nós e vocês e a gente do canal. Tá certo? Vamos passar rapidamente as notícias. Criado para aliviar a perda de renda da população afetada pela crise econômica, o auxílio emergencial de R$ 600, R$ 1.200 para mães solteiras, poderá ser mantido após o fim da pandemia. A afirmação é do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. E, segundo o Costa, o governo discute se o auxílio emergencial e outras medidas de socorro deverão durar os 3 meses inicialmente planejados ou se deverão ser desmontadas gradualmente. Eu acredito que uma gradualização no desmame é o necessário, porque a retomada do processo econômico é bem além desses 3 meses. O novo coronavírus já circulava no Brasil na primeira semana de fevereiro, antes de ter sido confirmado o primeiro caso vindo do exterior, estima pesquisa liderada pelo Instituto Oswaldo Cruz. Falar nisso, a Fiocruz é dirigida por uma socióloga? Pelo amor de Deus. O Ministério da Saúde divulgou ontem as novas diretrizes para orientar a definição de medidas de distanciamento social. As propostas batizadas em torno do que foi chamado Plano de Gestão de Risco servem como um guia de análise da situação de cada estado ou cidade para definir as medidas de distanciamento social e estratégias complementares. Serão avaliados 4 eixos: a capacidade instalada de tratamento, hospitais, leitos de UTI e tudo mais, o nível epidemiológico, que é o nível de infestação, a velocidade de crescimento e propagação e as condições de mobilidade urbana. No Brasil, há 168.331 casos confirmados, com 11.519 mortes causadas pelo vírus chinês. São 69.232 pacientes já recuperados. Os dados são do último boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem no fim da tarde. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca credenciou o laboratório de análise de azeites da Embrapa Clima Temperado, que funciona em Pelotas, para fazer análise da qualidade do produto para consumo no Brasil. O laboratório, inaugurado em 2018, poderá avaliar marcas nacionais ou importadas antes que cheguem ao mercado. Lembrando que azeite de oliva é um dos produtos mais falsificados do mundo.
O credenciamento do laboratório no Rio Grande do Sul é estratégico. Cerca de 8 de cada 10 litros de azeite produzidos no Brasil vem de terras gaúchas. No ano passado, o Rio Grande do Sul produziu 180 mil litros de um total de 230 mil litros processados em todo o país. A expectativa do Instituto Brasileiro de Olivicultura é que em 5 anos a área plantada de oliveiras dobre de tamanho e chegue a 20 mil hectares. Esse aqui, por exemplo, é um produto lá de Santana do Livramento e que você encontra no Cantinho do Azeite da Sinira e do Jorge. Vamos girar as manchetes? Correio do Povo. Estiagem espalha prejuízos e baixo nível dos rios no estado. E aí depois, essa manchete, o manchete de jornal é feito com alguma antecedência, né, algumas horas antes, mas começou a chover ontem, no fim da tarde, do meio para o fim da tarde, começou a chover em várias regiões. Então, por exemplo, a Gazeta do Sul, Santa Cruz registra a maior chuva diária em 5 meses. No jornal NH também há uma notícia de que as chuvas continuarão, ainda que o meu destaque escolhido tenha sido região busca uma data para o retorno às aulas. Algumas cidades também estudam o retorno virtual das aulas, mas outras devem esperar pela retomada presencial. Até porque a rede de internet no Brasil é uma porcaria. Se ontem foi chocolate, hoje é café, e é café de qualidade. Olha, eu torço ainda para estar vivo quando você puder sentir o cheiro pelo computador. Eu acredito que isso um dia vai acontecer. Continuando nas nossas notícias, vamos para Florianópolis, ND+, notícias do dia. Respiradores fantasmas, quem são e do que são acusados e investigados na Operação Oxigênio? A situação do governador de Santa Catarina, que foi eleito, num dos maiores milagres políticos, foi eleito graças ao Bolsonaro e logo depois virou as costas. Comandante Moisés, comandante de esquema mafioso. O povo já está querendo que ele renuncie. Tomara que renuncie, né? Gazeta do Povo, quem mandou matar Bolsonaro? O advogado acusa PT às vésperas de relatório parcial da Polícia Federal. Folha de Londrina, a Assembleia aprova corte de cargos comissionados em universidades estaduais. Diário dos Campos, Ponta Grossa tem queda de 34,5% nas exportações do quadrimestre. Jornal do Comércio, aí vem os machos, né? Academias, salões e barbearias continuarão fechados. Porque eu quero, diz o governador de Pernambuco. Imbecil. O Fluminense de Niterói, São Gonçalo, inicia operação para ampliar isolamento social. Na verdade, eu creio que essas municipalidades estão tomando essas atitudes muito mais em desespero. Tá? Estão mais perdidos do que Cusco em dia de mudança, porque eles não sabem o que fazer e têm medo de serem atacados pela mídia. Essa é a verdade. Não tem coragem de fazer o enfrentamento. É o exemplo, tem vários prefeitos aí. Meu Deus do céu, não vale nem a pena citar, mas o que tem de prefeito medroso, pelo amor de Deus, cara, é melhor o cara entregar o cargo, pô. Folha Vitória, número de mortes por síndrome respiratória aguda cresce 900% no Espírito Santo em um ano. Ao contrário do que a Rede Globo preconiza, morre-se muito mais de outras doenças do que do vírus chinês. Jornal Extra de Alagoas, cerca de 206 mil pessoas em Alagoas podem ter desconto de 100% na tarifa de energia. Corri aqui, às vezes eu apanho. Certo? Tribuna do Norte. Cresce taxa de idosos que se deslocam de ônibus em Natal. Claro, muitas das famílias hoje dependem do trabalho e do rendimento e dos proventos de aposentados, de idosos, não só da aposentadoria. Correio da Paraíba, Justiça nega pedido para acesso a praias de Cabedelo.
Parte autora alegou que o município não pode legislar sobre praias porque são bens da União. Daí vem uma juíza do profundo conhecimento, certo, de questões políticas e diz que tomou uma decisão baseada na decisão do STF. O liberal de Belém, Helder, reage a decreto de Bolsonaro. Aqui no Pará, essas atividades continuaram fechadas. Babaca. Babaca, eu chamando ele de babaca. E vocês lembram quando eu falo na questão das bocas de fumo, que a polícia é fácil prender cidadãos de bem? Tá entre outras matérias lá no Liberal, tá. Ator da TV Record, Eduardo Pires, aparece em vídeo furando quarentena na boca de fumo. A boca de fumo é lá no Rio. Quer dizer, todo mundo sabe onde é que essa boca de fumo funciona. Menos a polícia. Ou será que a polícia não tem coragem de ir lá? Por falar nisso, não é estranho que as pessoas que realmente estejam trabalhando, como o pessoal da limpeza urbana, quantos mortos teve lá na Cracolândia por coronavírus? Alguém viu o Covas falar alguma coisa? O X Dória lá? X9 Dória? Estranho, né? A região de Itabuna. Itabuna impõe toque de recolher. O governo do estado impôs uma medida que só é vista em ditaduras ou favelas dominadas pelo tráfico. Na verdade, a Bahia é dominada por uma facção criminosa, que é o PT, né? Então está imposto o toque de recolher. E aí, com bom humor, o jornal coloca assim: ele proíbe o funcionamento de estabelecimentos de circulação de pessoas em Itabuna a partir das 20 horas até as 5, exceto farmácias. O governador não explicou como alguém vai até a farmácia se está proibido de sair à rua. Ai. Bahia se aproxima dos 6 mil casos de coronavírus. Mortes sobem para 204. Aí você tem que ler, reler, tentar ver informações nas matérias, porque aí lá no fundo você, segundo o boletim, 1.418 pacientes estão recuperados e 4.152 permanecem monitorados. Ou seja, houve lamentavelmente 204 mortes, mas saudemos que 1.418 pacientes se recuperaram. Cruzeiro do Sul, manifesto cobra redução de salários públicos em Sorocaba. Prefeito, vereadores, secretários de Estado e secretários municipais, né? Vice e também dos cargos comissionados. O documento é assinado pela Associação Comercial de Sorocaba, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, Centro das Indústrias do Estado de Sorocaba, Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba e Sociedade Médica de Sorocaba. Ou seja, quem paga a conta, né? A Tribuna de Santos, decreto proíbe eventos esportivos em Guarujá. Como eu já disse para vocês, eu não me atenho apenas à leitura de uma ou outra manchete. Já tive propostas de vários desses sites de, olha, nós mandamos uma manchete, facilitamos o seu trabalho. Mas eu gosto, tá aqui tá bom que eu vou deixar alguém definir o que eu vou publicar, né? Eu pesquiso, olho, gosto de ler, de estudar e ver as notícias. E lá na Tribuna de Santos está o seguinte: ria, segure o riso, não se engasgue com café. Anitta diz que quer ser presidente do Brasil. Também depois da Dilma, qualquer anta pode sonhar em ser presidente do Brasil, né? Se a Dilma conseguiu, se um batedor de carteira como Lula conseguiu, imagina, até uma escrota que nem a Anitta pode dizer isso. Papel, a boca fala qualquer coisa, né? Correio Popular de Campinas, atividades voltam a funcionar, mas com restrições. Pode, mas não pode. Basicamente é isso. Diário do Nordeste, lá de Fortaleza, está em vigor a lei que concede desconto nas mensalidades em escolas privadas no Ceará. Diminuição do salário de governador, vice, secretário de Estado e deputados estaduais e seus assessores não entra na pauta, porque aí político não mexe no bolso, né? Campo Grande News, prejudicados com pandemia, alunos ainda têm esperança sobre adiamento do Enem. Infelizmente não vão adiar.
quem é aluno de rede pública ainda enfrenta dificuldade extra na hora de acessar as aulas online. A rede de internet no Brasil, eu volto a dizer, era necessário privatizar? Era. Mas era preciso também que lá no governo FHC, o pai da moderna roubalheira brasileira, tivesse sido costurado alguns mecanismos de proteção aos consumidores. Atual Amazonas, risco de transmissão do coronavírus cai no Amazonas, dizem cientistas. Vocês observam que depois que o ministro da Saúde, o Taik, foi para lá, mudou o discurso? Só quem continua bajulando europeu é o prefeito de Manaus, o tal do Arthur Virgílio, que é tucano, né? É um dos fiéis escudeiros de FHC. O estado do Maranhão, primeiro dia do rodízio, é marcado por barreiras e congestionamentos. Ontem, só estavam liberados para trafegar veículos com finais de placa ímpares. Hoje, são pares. Amanhã ímpares, depois de amanhã pares. Estado de Minas, sessão pastelão. Projeção do pico da Covid-19 passa para 8 de junho em Minas Gerais. Rapaz, o ex-secretário de Saúde, o Carlos Amaral, afirma... Cada dia ele fala uma coisa, parece uma biruta de aeroporto, né? Melhor ficar calado, rapaz. Diário do Rio Doce. Casos de coronavírus saltam de 36 para 44 em Governador Valadares. Município confirma mais um óbito. É o sensacionalismo só para... Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, né? Ministério Público e Prefeitura avançam por unidade no combate à pandemia. Esse prefeito de Juiz de Fora é um dos... Rapaz, carço frouxa, vou te contar, ou carço apertada, né? O cara não tem coragem de tomar nenhuma atitude, né? Folha da Manhã de Passos, obra do hospital de campanha é concluída em Passos. Detalhe, não é um hospital de campanha. Foi a reforma no hospital Otto Krakauer, que estava desativado. Fizeram a reforma. Tomara que depois da pandemia o hospital continue funcionando, porque se morrem de outras doenças, de muitas outras doenças. Triângulo Notícias, que generosidade do prefeito lá de Patos. Prefeitura vai permitir que caixa funcione em horário estendido em Patos de Minas. Esse é outro prefeito que... Bateu o vento de cá e vem para cá, bateu do outro lado. Diário de Uberlândia, Câmara suspende projeto para subsídio de até 20 milhões para empresas de ônibus. Recomendação feita pelo Ministério Público do Estado. O Ministério Público Estadual de Uberlândia justifica o veto ou a suspensão do subsídio por conta de débitos fiscais das concessionárias com o município. Vamos pelas redes sociais. Jornal da Cidade Online. Um abraço para a gurizada do Jornal da Cidade Online. Esquecido e desmoralizado, Frota agora elogia o comunista Flávio Dino. O bom do mandato do Alexandre Frota é que ele está pagando vários processos, né? Está colocando em dia. Tinha muita gente que estava precisando receber do Alexandre Frota por conta de calotes e outras coisas e não estava recebendo, agora consegue, né? Mas corra, que é só esse mandato, né? De Brasília, auxílio emergencial poderá durar mais que 3 meses, diz secretário. Passamos a inserir hoje, atendendo sugestão da Sandra, o site, o jornal Brasil Sem Medo. Então, Valeixo nega interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Abre aspas. O presidente nunca tratou diretamente sobre a troca de superintendentes, nem nunca pediu relatórios de inteligência ou informações sobre investigações ou inquéritos policiais. Pá! No pé da orelha do Moro, disse ex-diretor da Polícia Federal. Misto Brasília, hospital de campanha tem contrato com diferença de R$600 mil. Ai, 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 é dinheiro rolando para tudo que é lado. Vamos pelas agências pelo mundo. El País de Montevidéu, o governo trabalha cronograma de volta às aulas e reabertura de shoppings. El Mercúrio, Chile enfrenta 2 semanas críticas nas áreas sanitária, social e de previdência para o efetivo controle da pandemia.
Notícias da Argentina, Alberto Fernandes baixou a bola em seus ataques contra a Suécia e agora diz que não quis abrir nenhum tipo de debate. Este é um paspalho, vou te contar. Andina do Peru, o governo busca reativar o turismo interno com decreto legislativo. Se o Brasil tivesse um ministro do turismo realmente capaz, esse momento ele estaria preparando um grande projeto de reativar o turismo interno, sabe? Porque assim que passar a pandemia, a gente precisa tirar essa zica toda, né? Eu tiro com oração. Cada um tira do seu jeito, mas eu tiro orando para o meu Deus. Deutsche Welle, político liberal alemão, é criticado por participar de protesto. O politicamente correto na Alemanha deve ser um caos. Thomas Kemmerich foi a ato contra medidas para conter Covid-19 que reuniu pessoas de direita e propagadores de teorias conspiratórias. Quem não concorda com a bizarrice do noticiário e das teorias do caos é totalmente desacreditado. Rádio França Internacional. Arthur Virgílio, aquele de quem eu falei, do PSDB, lá do prefeito de Manaus, diz que aguarda a resposta de pedido feito a Macron para combater Covid-19 na Alemanha. É um paspalho sem tamanho, meu Deus. Já foi senador, hein? NHK do Japão. Testes para a vacina de coronavírus podem ser iniciados em julho no Japão. RTP. Dia desses, num IETS da madrugada, apareceu um esquerdopata dizendo que Portugal era o novo paraíso terrestre, que tudo lá funciona, que todo mundo, que lá as pombas já vêm assadas e que mesmo os eleitores do Bolsonaro vão a Portugal em busca do paraíso e do Eldorado. Daí, ó, muitas famílias sobrevivem só com donativos. ANSA, governo da Itália aprova a reabertura de restaurantes em 18 de maio. Financial Times, Tesla reinicia produção desafiando autoridades locais. La Vanguardia, quase todos os casos leves de Covid criam anticorpos que lhes dão imunidade. Eu não consegui acessar a matéria, só rapidamente o resumo, porque eu não tenho assinatura do La Vanguardia. Já fiz uma solicitação, é aquilo que eu digo. Se eu fosse pagar o acesso desses 44 sites aqui, eu gastaria aí na faixa de uns R$500 por mês. Então, mas a gente vai se virando. O importante é que a gente passe as informações para vocês. Agência Brasil, Ministério da Saúde propõe novas diretrizes para distanciamento social. Vou tomar um café? Hoje eu esqueci de pegar água, tá? O que lhes pareceu, e sejam sinceros, os ataques cometidos por 2 jornalistas da Globo contra Alexandre Garcia? Qual a sua opinião? Eu fiquei esperando alguma manifestação de algum jornalista em defesa do Alexandre Garcia, só quem se posicionou foi o pessoal eticamente comprometido. O resto, um silêncio abissal. O resto, um silêncio vergonhoso. O resto, um silêncio conivente e patético. Que o Gerson Camarote é um babaca, um imbecil, um idiota, todo mundo sabe. É um dos sujeitos mais asquerosos e enojantes com quem eu já cumprimentei. Mas isso é... certo? Pensa um imbecil com um pouco de poder. Isso é essa figura. Agora, o que tudo você viu naquela conversa dos 2 profissionais da Globo? Ódio, frustração, rancor, estupidez, preconceito. Como você avalia aqueles quase 3 minutos do mais deslavado sentimento de impotência de 2 imbecis? Como você avalia aquele quadro dantesco, onde 2
jornalistas que seguramente deviam passar o tempo todo puxando o saco do Alexandre Garcia quando ele tinha poder. Deviam ser dois baba-ovos do Alexandre Garcia, daqueles que chamavam ele de senhor, daqueles que o endeusavam. A que ponto a mídia chegou? E não pensa que esse é um sentimento isolado dessas duas figuras nefastas, nefandas, estúpidas, imbecis e ridículas. Esse é um sentimento vigente entre jornalistas de esquerda de um modo geral. Eu, por vezes, troco mensagens com um outro jornalista e o sentimento deles é esse em relação a quem faz um jornalismo não atrelado à ordem gramsciana de hegemonia de um pensamento. O mínimo que eles tratam a gente é como estúpidos. Ainda que eles não passem de baba-ovos e puxa-sacos. E digo para vocês, isso aí foi apenas a exteriorização de um sentimento que permeia a classe jornalística como um todo. Frustrada, incapaz de entender o Brasil, que o Brasil mudou, incapaz de entender que os brasileiros mudaram, incapaz de aceitar a nova realidade, eles agridem os profissionais. Não é só o Alexandre Garcia, isso veio a público. Mas converse com um jornalista conservador e vocês verão, e vocês escutarão, e vocês tomarão conhecimento dos níveis de ataque, dos níveis de frustração e impotência dessas figuras. São enojantes. São simplesmente enojantes. Eu não sei como eles próprios não têm nojo de si quando se olham no espelho. E é apavorante observar o silêncio conivente e covarde do restante da classe. Sabe por quê? Porque no fundo, essas figuras concordam com esse posicionamento imbecil dos dois funcionários da Globo. São pessoas, que nem esses dois, tantos outros, que sentem necessidade de andar com o cabresto, que sentem necessidade de andarem debaixo do chicote e odeiam e detestam quando pessoas conseguem sobreviver com dignidade fora da imbecilidade que eles aceitam como modo de vida. O episódio desses dois é revelador do perfil doentio dos jornalistas brasileiros. Os jornalistas brasileiros estão doentes, estão assustadoramente doentes mentalmente. Alguns talvez pelo excesso de drogas que consomem, outros envenenados pelo próprio ego. Um detalhe, não conheço Alexandre Garcia em nível dele saber meu nome. Mas quando um profissional digno, quando um profissional respeitado, quando um profissional com uma trajetória como a do Alexandre Garcia é agredido dessa forma, imagina o que sobra para os demais que ousam desafiar a ordem vigente, que ousam não seguir a cartilha da estupidez que os mantém como imbecis amestrados, recebendo ordens e babando de alegria por serem apenas babacas. Porque o retrato que eu tiro
desta gravação é a manifestação de dois babacas. Mas volto a dizer, eles não são os únicos. Esse é um retrato da classe jornalística como um todo. Esse é o retrato do jornalismo brasileiro dos dias atuais. Tenha certeza que eles não são exceção, mas eles são um padrão de referência e de comportamento. Vamos encerrando, tomando aquele último gole do café, desejando que todos nós tenhamos um bom e abençoado dia. Nos vemos durante o dia, claro, em outras gravações, e à meia-noite se agende, compareça no IETS. Venha conversar com a gente. Aqui você não paga para ser gente.